Oiê, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, tô quase finalizando aqui a minha rotina matinal de sucesso e resolvi abrir essa live, na verdade, para deixar salvo aqui no perfil aqui do Instagram, né, salvo, porque esse cenário que vocês sempre me veem aqui, né, fazendo a minha rotina matinal de sucesso. Provavelmente hoje é o meu último dia aqui, então tava chorando agora há pouco tempo, porque muita coisa tá acontecendo. Ontem eu não consegui aparecer aqui e até postei pra vocês, muita coisa rolando nos bastidores, muita coisa boa, muita coisa ruim também. E claro que sempre que eu venho aqui eu tento trazer o lado bom, não ficar ali focando no negativo, né? Não ficar aqui expondo tudo de ruim que tá acontecendo, porque eu acho que o mundo já tá muito, como eu falo, muito ruim, né? Muito mal. Então, o que a gente puder fazer pra inspirar, pra ajudar, pra contribuir de alguma forma, eu acho que esse é o caminho. E eu gostaria de resumir um pouco, né, da minha história, deixar salvo aqui, porque tem muita gente nova chegando, tem muita gente que não conhece a Tapioca Reis, que não conhece a nossa história, não sabe como a gente começou. E eu tenho exatamente 30 minutinhos para falar com vocês, porque daqui a pouquinho eu tenho uma agenda com o iFood. Mas hoje, né, 6 de novembro de 2025, a Tapioca Reis começou em 2020, né, na pandemia. Pra quem não sabe, a gente começou aqui na cozinha desse apartamento, então por isso que me emociono, inclusive, porque a gente tá mudando de estação, a gente tá mudando de nível, a gente tá indo para um próximo nível que não cabe mais aqui onde a gente tá. Claro que já fazem quase 2 anos que a Tapioca Reis saiu aqui da cozinha desse apartamento, mas foi aqui que tudo começou, né? Eu era CLT e na pandemia, medo de perder o emprego, na época mãe solo, a gente resolveu vender tapiocas aqui nesse condomínio onde eu moro. E mal sabia eu que ali começava uma nova Cade, ali começava uma nova jornada, ali começava um novo cenário para minha vida, porque eu trabalho CLT desde os meus 17, 18 anos, tenho hoje 38, então já são 20 anos, mas em 2020 a gente começou no empreendedorismo do zero, sem saber nada, sem saber onde ia dar, mas eu só queria fazer da forma certa. Eita, pra vocês verem que aqui tá uma gambiarra, né? Eu só queria fazer do jeito certo e fazer do jeito que tinha que ser. E fui atrás, né? Arregacei as mangas sozinha. Comecei aqui na cozinha desse apartamento. Fui atrás de conhecimento, fui atrás de perfis para me ajudar aqui, como trabalhar com tapiocas. E não encontrei. Na verdade, um ou outro ali foi me ajudando, mas a gente começou. E foi dessa forma que a gente começou aqui nas redes sociais, né? Compartilhando o que a gente ia construindo juntos. Então, quem tá aqui desde o começo sabe como que a gente começou. Então, sabe exatamente que era eu sozinha, subindo e descendo aqui o elevador para entregar a tapioca. Sabe que a gente começou a vender aqui no condomínio. E 2 anos depois, 1 ano e pouquinho depois, eu já tava pedindo as contas do CLT, porque não dava mais para conciliar. Eu dividia, né, a dupla jornada ali, tanto com o CLT, e vendia a tapioca à noite, até que chegou um ponto que eu falei, não dá mais. E a gente abriu mão do CLT para cair de cabeça no empreendedorismo, para cair de cabeça aqui na Tapioca Reis. E foi daí que tudo mudou, né? Então, em 2024, né? Janeiro de 2024, a gente abriu a nossa primeira loja física, que já vai fazer 2 anos, diga-se de passagem. Hoje já com 3 funcionárias e não necessariamente mais a Cade tendo que subir e descer ou tendo que fazer tapiocas. E por que eu tô contando tudo isso, né? Porque foi assim que a gente começou, é assim que a gente trabalha, e é essa metodologia que eu
que eu trago hoje para os meus mentorados, né? Dessa busca pelo conhecimento, dessa busca de querer ir além, dessa busca de ter disciplina, ter planejamento, saber onde você quer chegar, estabelecer metas, ter uma rotina, ter uma constância. Foi daí que a gente chegou até aqui. E agora, recentemente, né, eu compartilhei com vocês, a Tapioca Reis se tornou uma loja exclusiva iFood. Então a gente assinou um contrato com a iFood, onde nós temos exclusividade. E essa exclusividade, ela vai muito além de você só poder vender no iFood, não. Chega ao ponto de você ser notado, seja ao ponto de você ser uma marca que vale a pena o iFood está investindo em você, ser uma marca que chegou no nível de grandes redes, né? Então, por mais que a gente ainda se considere ainda pequena para onde a gente quer chegar, mas ter essa percepção, né, de um parceiro que foi primordial para o nosso crescimento. E o mês passado a gente assinar essa exclusividade foi uma baita conquista. Então, compartilhei com vocês e hoje trago mais forte, né, essa conquista, porque quando a gente começou, a gente usou o iFood como aliado, né? Ao invés de achar que o iFood era o vilão, não, eu não tinha estrutura, comecei aqui na cozinha de casa, eu não tinha como entregar as tapiocas, era pandemia. E o que a gente fez? A gente foi pro iFood, a gente abriu o CNPJ, foi pro iFood, foi começar a fazer as nossas primeiras vendas lá e 3 meses depois a gente se tornou super restaurante, 3 meses depois, e desde então a gente nunca deixou de ser super restaurante. E foi daí que eu entendi que eu precisava usar o iFood como meu aliado. Então hoje as nossas histórias, né, Tapioca Reis com o iFood, elas se entrelaçam, porque se não fosse esse parceiro, a Tapioca Reis não chegaria até aqui, né? Porque a gente usou muito, né, a plataforma como vitrine, como onde a gente ia buscar os nossos clientes hoje, onde a gente ia fortalecer a nossa marca, onde a gente ia fazer ser conhecido, usando como aliado e não como vilão. Então, hoje, ser uma loja, ser uma marca exclusiva, né? Essa logo aqui, ó, que vocês veem lá na plataforma, então é uma grande conquista. E, Kate, por que você está compartilhando tudo isso? Na verdade, eu estou aqui com o intuito mais de te inspirar e te motivar, de que independente do que você faça, independente de onde você quer chegar, independente das suas circunstâncias, se você já começou ou não começou, só dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, busque por conhecimento, busque estar no ambiente certo, busque saber exatamente onde você quer chegar e não desista. Porque como eu compartilhei ontem com vocês, né? Os leões, os BOs do dia a dia acontece. É que hoje está melhor do que há 5 anos atrás? Não tá. Os problemas eles só duplicam, eles só triplicam de tamanho, independente da estação que você se encontra. Mas problema sempre vai existir. A vida do empreendedor ela não é fácil, ela não é linear, né? Ela é de altos e baixos. Só que se a gente for focar no problema e não buscar uma solução, não buscar um caminho para a gente chegar mais rápido no nosso objetivo, a gente vai ser só mais um no meio da multidão, a gente só vai ser uma pessoa de muitos sonhos e nenhuma execução e nenhuma conquista. Então que a nossa história, né, aqui juntamente com o iFood, ela possa te inspirar. E se hoje você não está, né, na plataforma, se hoje você não está vendendo o que você gostaria de vender, porque o sucesso basicamente ele tá ali, ele começa na venda, né? Que você comece. E que você comece, mas comece do jeito certo, comece buscando pelo conhecimento, buscando acessar as pessoas certas, porque é um engano saber que porque você sabe fazer o melhor bolo, porque você sabe fazer a melhor tapioca, você vai conseguir chegar mais longe, você vai conseguir o que você tanto queira. Vai ser mais difícil, vai ser mais demorado. Então, o máximo que você puder, buscar aliados nessa jornada, buscar o ambiente certo para essa jornada, mais rápido você chega onde você quer chegar. E eu estava aqui fazendo o meu devocional, né, a minha rotina matinal de sucesso, e com o coração alegre, mas com o coração grato, e ao mesmo tempo um sentimento de, cara, valeu a pena subir e descer, valeu a pena começar, valeu a pena, porque hoje a gente está acessando
uma conquista que há muito tempo atrás era impossível. Então, ontem eu falei para vocês, né, que a gente está em mudança, por isso eu até gostaria de compartilhar isso com vocês, que o trabalho, né, ele devolve na mesma medida que você entrega, o mesmo esforço, né, que você entrega para o que você quer, para o seu trabalho, para o que você está fazendo, é o que te retorna, né? É o retorno que você tem, é na mesma proporção. E quando a gente fala o trabalho devolve, é porque essa semana a gente está em mudança, eu estou mudando, estou indo para o meu apartamento, que há pouco tempo atrás era quase impossível, mas colher frutos, né, do que a gente vem plantando tem sido surreal, tem sido assim de muita gratidão, por isso estou compartilhando aqui com vocês. E é só uma das conquistas, né, muito mais. Antes seria impossível falar assim, olha, com o meu trabalho eu vou conseguir comprar o carro dos meus sonhos. Era impossível, na minha cabeça isso não tinha como. Porque lembra, quando a gente começou eu estava com medo de perder o emprego CLT, porque eu era mãe solo, eu estava com medo, tinha muito medo de perder o emprego, por isso eu comecei a vender tapioca. E hoje, compra de apartamento, compra de um carro zero, e eu tô compartilhando isso com vocês, não é para me achar, não é para contar a vontade, é só para te inspirar, é só para te motivar de que, de alguma forma, se você trabalhar e trabalhar da forma certa, esse trabalho vai te devolver. Você vai chegar onde você quer, você vai conquistar o sucesso. E quando a gente, nesse perfil aqui, eu trago a nossa rotina, né? O nosso dia a dia, é para de alguma forma você conseguir modelar, de alguma forma você conseguir ver e encontrar ali um ponto de conexão de que, cara, eu acho que fazer assim vai dar certo, eu acho que modelar dessa forma vai dar certo, eu acho que se a gente planejar a semana vai conquistar, se a gente colocar uma rotina, a gente vai ter disciplina e vai conseguir o que a gente quer. Eu acho que se a gente fizer algo que a gente gosta, né, de alguma forma isso vai nos impulsionar a trazer, né, benefícios pro nosso negócio. Então, quando uma frase, né, que marcou lá no iFood Move, foi uma frase que eu disse, né, na nossa palestra, que isso também foi uma conquista de 2025, né, que a Ide Reis está lá no palco do iFood Move, o maior evento de delivery da América Latina, compartilhando um pouco da nossa história. O que a gente faz é que não existe, né, CNPJ forte com CPF fraco. Então, quando a gente fala, começa a focar em você. O sucesso, né, uma frase até autoral, sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. E tudo isso só foi possível, a Tapioca Reis só conseguiu chegar até aqui, que é só o primeiro degrau de onde a gente quer chegar. Isso só foi possível porque eu melhorei como CPF, eu melhorei como pessoa, eu busquei melhorar a Cade Reis, para isso reverberar na tapioca. E quando a gente fala de melhorar como pessoa, é buscar conhecimento, buscar ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor todos os dias. O que eu não sei hoje que eu posso adquirir de conhecimento, que isso vai de alguma forma somar no meu negócio. Se eu não sei falar, cara, vamos buscar conhecimento para essa área. Se eu não sei sobre finanças, vamos buscar conhecimento para isso, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra o que fez, né, a gente chegar até aqui, foi exatamente essa busca incessante por conhecimento, foi exatamente essa busca incessante por melhorar como pessoa, por melhorar Cade, né, a pessoa, o CPF, para que isso de alguma forma reverberasse no CNPJ. Então, deixando salvo aqui, que é só o começo. É só o começo de tudo que está por vir, é só o começo de tudo que a gente sonha, que a gente almeja. A gente sempre deixa claro, eu sempre faço questão de deixar claro, de estabelecer metas para o mês, de estabelecer metas para o ano. E uma das metas para esse ano, eu compartilhando aqui com vocês, é exatamente fazer 250 dias de atividade física. E graças a Deus eu acho que a gente vai conseguir cumprir. Outra meta era correr os 10 km. A gente conseguiu essa meta, tudo bem que eu estou aqui com o pé lesionado. Isso é uma história para outro momento, mas a meta foi conquistada. E quando a gente estabelece uma meta, a gente conquista essa meta, isso nos dá fôlego, sabe? Isso nos dá ânimo pra gente ir atrás de outras metas, pra gente conquistar outras coisas. E uma das minhas metas para esse ano era de fato conquistar um carro zero, era de fato conquistar o carro dos meus sonhos.
e acredite se quiser, a gente vai realizar esse sonho, a gente vai concretizar esse sonho. Depois eu vou compartilhar aqui com vocês. E claro, né, tudo isso só é possível pelo trabalho, pelo esforço que a gente entrega, pela determinação, né, pelo foco, pela meta que a gente estabeleceu. Então, não vacile com o que você quer, não titubeie com o que você quer. Eu vou dizer pra você que 2025 foi um ano fácil para Tapioca Reis, não foi. Foi um ano fácil para Keide Reis como pessoa física, não foi. A mesma medida que foi o pior ano da minha vida, exatamente está sendo a mesma medida o melhor ano da minha vida. Então a gente teve troca de funcionário, a gente teve processo, a gente teve tanta coisa que vocês não têm noção. Mas só uma coisa nos manteve de pé, essa força de vontade, era saber exatamente onde a gente quer chegar, é saber exatamente o que a gente colocou de meta e exatamente o que a gente não vai desistir até alcançar. Então, se depender de mim, que os seus sonhos, os seus projetos, eles possam ser concretizados, e se eu posso te ajudar de alguma forma com a minha história, compartilhando a minha história, contribuindo aqui diariamente com vocês, mostrando o nosso dia a dia, mostrando o que a gente faz aqui na prática, contem comigo, porque é exatamente esse o intuito da Tapioca Reis aqui nas redes sociais, né? Não é simplesmente vender a tapioca. Eu falo que a venda, ela é consequência. Então, a venda de vender 100 tapiocas todos os dias, de fazer mais 60 pedidos todos os dias, é só consequência. Consequência de tudo que a gente faz no off, de tudo que a gente faz nos bastidores. Porque nada adianta se eu acordar e não saber o que eu vou fazer naquele dia. Porque nada adianta eu levantar da cama e não saber exatamente qual que será a minha meta, qual que será o meu foco para aquele dia. Porque o dia vai acabar da mesma forma. As 24 horas é as mesmas para mim e para você. Mas o que vai nos diferenciar é o que você faz com as suas 24 horas, o que eu faço com as minhas 24 horas. E hoje está nesse cenário aqui, que é um cenário que vocês não verão, porque a gente está mudando, né, como eu comentei com vocês. É uma sensação de gratidão, mas é uma sensação de que, caraca, mano, que eu passei aqui todas as manhãs que eu não abri mão. Não abri mão da minha rotina matinal de sucesso, eu não abro mão, e quem me conhece sabe. Olha, você quer me ver brava, você quer estragar meu dia, você me atrapalhar nessas horas que eu separo pro CPF. Porque pra mim é importante, pra você pode ser outra coisa, pode ser sair andando de carro, pode ser, sei lá, não sei o que é importante pra você, mas pra mim é importante manter o corpo, o espírito e a alma alinhado ali no só propósito. Porque, de novo, né, foi quando eu entendi que o sucesso ele só ia me alcançar quando eu melhorasse como pessoa. Então, sucesso é algo que você atrai, né, pela pessoa que você se torna. Porque as várias vezes a gente procura o sucesso como se fosse só a compra de um apartamento ou a compra de um carro novo. Não. O sucesso, por isso que a gente todos os dias traz essa palavra aqui, é você cumprir o que você se propôs a fazer naquele dia. O que você se propôs a fazer hoje? E você foi lá e deu um checkzinho, você foi lá e fez. Olha, eu coloquei como meta hoje de falar com 5 clientes. Fui lá e consegui falar com 5 clientes. Olha, minha meta hoje é negociar boletos com o fornecedor, cara. Eu fui lá e cumpri isso. Isso é sucesso e deve ser conquistado, deve ser comemorado, na verdade. Isso é sucesso. É quando você estabelece algo a ser feito e você vai lá e faz. Então, quando a gente fala mais um dia de sucesso, mais uma rotina de sucesso, mais uma manhã de sucesso, é exatamente porque a gente cumpriu o que a gente se propôs a fazer. Então, que no dia de hoje, né, a nossa história e as nossas conquistas, ela possa te incentivar e te motivar de alguma forma. Porque eu falo, eu não sou perfeita, tá, gente? Tenho N defeitos. Não temos a melhor empresa do mundo, a gente caminha para isso. Mas uma coisa a gente não pode dizer, nós somos as pessoas mais determinadas, assim, ó, disciplinado possível, porque a gente coloca uma meta, a gente vai lá e corre atrás dessa meta, não sei o que a gente vai fazer, tem dias que sangra, tem dias que a gente chora, ontem mesmo foi um dia daqueles, que eu queria, meu Deus do céu, mas o dia seguinte, tá aí, ó, uma nova chance, um novo tempo, uma nova manhã, pra você falar e fazer de novo o que tem que ser feito, tá, e a vida do empreendedor não é só feita de flores, tá? Não é só feita de conquistas. Ela é feita de muitos desafios. Mas é nesse desafio, é nesses momentos difíceis que o sucesso vem. É nesse desafio, tá? É quando você supera esses desafios, né? Que você vai lá e
e tem algo novo. Você vai lá e vê um novo amanhecer, você vai lá e um novo horizonte, né? Por isso que tem um ditado que fala, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então é exatamente isso. Então, se você deseja ser um empresário de sucesso, uma empreendedora de sucesso, ter um negócio de sucesso, então agradeça até os problemas, os BOs que você resolve todos os dias, que você precisa resolver todos os dias. Então é isso. Só quis abrir aqui o coração um pouco com vocês. Isso não tem nada a ver com venda de tapioca, inclusive a loja está aberta, tem delícia saindo, vou até depois postar o vídeo para vocês, mas é mais deixar salvo aqui um pouquinho do que a gente construiu até aqui, do que a gente vem construindo até aqui. Então, 2025, novembro, né? Ainda tem chão, 2 meses, eu falo, ainda tem 2 meses. Enquanto tiver dia de 2025, ainda tem coisa para ser feita. Como eu falei, né? Foi o pior ano, mas também o melhor ano das nossas vidas. Então, foi o ano que eu contratei mais funcionários, foi o ano que a gente assinou o contrato com exclusividade com a iFood, é o ano que a gente está conquistando o nosso apartamento, é o ano que eu conquistei o meu carro zero. Então, assim, cara, então acredita, confia, dá bom, dá certo. Se você trabalhar com foco, com afinco, com determinação, contendo ali a disciplina em dia, que você vai conquistar. Mas se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe nem mesmo, né, para onde você vai, claro, eu acho que ninguém pode te ajudar, né? Então, contem comigo no que eu precisar, no que precisar, que a minha história te inspire, que a nossa jornada aqui como empreendedor, como empresário, como empresa te inspire, te motive, que é para isso que a Tapioca Reis existe. E, como falei, a venda ela é só consequência de tudo que a gente faz no off aqui. Então, simbora para mais um dia. Ai, que bom, ó, era a motivação que eu precisava para hoje. Então, glória a Deus que não foi em vão abrir essa live aqui. E quem entrou aqui no final, volta, porque rapidinho eu contei ali um pouquinho da nossa história e do que a gente vem construindo e como a gente chegou até aqui, né? Então a gente chegou até aqui com muito conhecimento, com muito esforço, com muita disciplina e com muita rotina em dia. Essa é a verdade. Fácil não é, fácil não tá sendo fácil, acredite. Mas uma certeza a gente tem, cara, a gente não veio aqui esse mundo por acaso, a gente não veio aqui pra nada, a gente veio aqui pra abundar, pra contribuir, pra transformar vidas, sabe? Pra transformar a minha realidade, que a minha realidade já foi transformada e que a sua também possa ser transformada, mas através do fruto, né? Fruto do seu plantio, né? Que você possa colher tudo que você tem plantado. E não adianta levar isso para a fé ou para a religião, porque se tem um princípio bíblico que não precisa de religião, é o da colheita, né? Do plantio e da colheita. Porque você vai colher exatamente o que você tem plantado. Então, olha e veja o que você tem plantado, né? No seu negócio, na sua vida pessoal, na sua família, nas suas finanças, em tudo que você tem plantado. Então, busque hoje olhar esse lado e não focar só no problema, não focar só nas desculpas, né, que a gente vem dando todos os dias. Mas foca na solução, foca no que você quer, cara, independente, não olha pro lado. É isso que eu faço diariamente aqui em casa, não olho pro lado, não olho pro concorrente, não olho para onde a gente quer chegar e onde a gente está caminhando. Eu tava com a gente teve uma troca de executivo de contas do iFood, na terça-feira falando pra ela, cara, se eu for olhar pra concorrente, eu fecho as portas, porque eu tô entre um McDonald's e um Habib's e agora tá abrindo o Burger King do lado. Então assim, como eu não tenho tempo para olhar para o concorrente, eu tenho que olhar para o meu negócio e, cara, trabalhar, foco, trabalhar. Corrige a rota, deu errado, volta, corrige a rota e segue adiante, sem olhar para o lado. Se você olhar para o lado, o outro passa e você fica. Então, foco, determinação, muita disciplina, que vai dar certo, tá bom? E escolha sempre o ambiente certo, escolha sempre as pessoas certas para estarem ao seu lado, escolha sempre estar no conhecimento que você buscar, sempre o conhecimento que você precisa. Esse é o segredo, não tem outro, não tem fórmula mágica, tá? Se alguém te disser que vai te vender o botão, olha, vou fazer você vender Y, não existe fórmula mágica. O que existe é muito trabalho, é muita disciplina, é muito foco, é muita determinação. Então, é isso, é para isso que a gente está aqui, que de alguma forma o seu dia seja melhorado e a sua semana seja melhorada com o que eu trouxe aqui hoje para vocês. Agora deixa eu encerrar que eu tenho uma agenda agora com o iFood. Beijo no coração, vou deixar salva essa live, tá?
Então, quem perdeu o iniciozinho, volta aí, foi bem rapidinho.